Olá, alunos! Daremos início a mais uma aula de redação e hoje a nossa aula é revisional. Nós visitaremos um gênero textual que nós trabalhamos em sala de aula, capa de revista. Vamos fazer análise de algumas capas, relembrar os elementos que compõem esse gênero, como ele se estrutura e as principais características. A qualquer momento vocês podem pausar o vídeo e fazer as devidas anotações. Para início da nossa conversa, eu deixei duas perguntas aqui. Qual é a primeira parte de uma revista que você lê e que informações podem ser lidas na capa de uma revista? Então pensem comigo. Ao analisarmos, ao termos contato com uma revista, seja com ela em mãos ou quando a gente passa em frente a uma banca de jornal ou uma revistaria, qual é a primeira parte que a gente vê? Obviamente que é a capa. É o nosso primeiro contato com uma revista. E quais informações podem ser lidas na capa de uma revista? Então, vamos fazer a análise desses três exemplares que nós temos aqui. Revista Super Interessante, Revista Época e a Revista Mundo Estranho. Então, as informações que nós temos na capa é o nome da revista, obviamente, a matéria da capa, que é aquela matéria de maior relevância, de maior destaque, que vai ocupar o maior espaço, vai estar em uma posição de destaque, vai ser composta por imagens, por fotografias. Além dessa reportagem da capa, a gente também tem o que a gente chama das informações secundárias, as chamadas secundárias, que são chamadas para outras matérias que essa revista traz. A gente tem o ano que essa revista foi publicada, o valor, em que período ela é publicada, se ela é publicada semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Então, todas essas informações nós vamos encontrar na capa de uma revista. Aqui nós temos 3 exemplares de revistas que são bem distintas. A Super Interessante traz matérias, curiosidades aí do mundo científico, descobertas tecnológicas, voltadas para as áreas das ciências. A revista Época traz assuntos variados de economia, política, vida, saúde. E a Mundo Estranho é bem parecida com a Super Interessante, mas ela tem um outro público, ela é voltada por um outro público, mas também traz curiosidades aí voltadas para as áreas das ciências, Vamos para o próximo slide. Além das informações explícitas na capa, que foram essas que nós fizemos o levantamento agora, outras informações podem ser lidas. Você sabe quais são elas? Eu já mencionei algumas. Então, aqui eu trouxe um exemplar da revista Ciência Hoje para Crianças, uma revista voltada para o público infanto-juvenil. Então, vamos analisar. A gente tem a matéria da capa, extinções em massa, processo natural ou culpa do ser humano? Mas além dessa matéria da capa e de todos esses elementos que compõem essa matéria da capa, a gente tem chamadas secundárias, que foi o que a gente discutiu no slide anterior. Uma viagem ao Egito Antigo, como funciona a mumificação natural, uma luva viva, logo aqui em cima. A gente tem a editora responsável, por essa publicação. A gente tem o ano, a gente tem o valor. Olha quantas informações a gente pode analisar em uma capa de revista. Pausem o vídeo, analisem os elementos que compõem essa capa, façam anotações sobre as cores utilizadas, as imagens utilizadas e todas essas informações, para a gente poder prosseguir para o próximo slide. Um dos principais recursos de uma capa de revista é despertar o interesse pela publicação. Que recursos podem ser usados para isso? Então vamos pensar. Se uma revista é feita para despertar o interesse pela publicação, o interesse do leitor, o que ela pode fazer para atrair esse leitor? Porque a gente também precisa entender um outro lado da publicação. Ela é feita para ser vendida, para que as pessoas comprem essa revista. E para que as pessoas comprem essa revista, ela precisa ser atrativa. Então, quais são os recursos que as revistas, que quem elabora uma capa de revista, leva em consideração ao pensar na capa? Então, vamos para o próximo slide que a gente vai entender um pouquinho. Então, aqui a gente tem continuamos com a revista Ciência Hoje,
para as crianças. Um dos recursos utilizados na capa de uma revista é a multimodalidade. Você sabe o que é multimodalidade? Observe na capa ao lado os seguintes elementos. Então, olha lá, alguns daqueles elementos que são levados em consideração ao se pensar uma capa de revista. Primeiramente, imagens, que podem ser por fotos ou desenhos. Aqui a gente tem desenhos que estão diretamente ligados à reportagem da capa. Então, esse é um dos elementos. Tamanhos diferentes de letras. Olha lá a chamada da capa, extinções em massa. Grande, em destaque, o subtítulo já está um pouco menor, mas ainda maior do que a letra das chamadas secundárias. O nome da revista, ele geralmente, gente, se mantém no formato, no tamanho, na cor. Texto escrito, né? Então, olha lá, o texto, tudo que a gente tem e a disposição das palavras. Então, tudo na capa da revista, ele é pensadinho para estar ali da maneira como tá. Então, assim, não é feito de qualquer jeito. Ah, vou colocar qualquer matéria na capa. Não, de jeito nenhum. Então, tudo é muito bem pensado. E a gente vai continuar vendo isso. Multimodalidade é o uso de mais de uma linguagem. Então, lá no slide anterior, ele falou que a multimodalidade é um dos recursos utilizados nas capas de revistas. E o que vem a ser a multimodalidade? É misturar linguagem verbal com linguagem visual. Como assim, professora? Linguagem verbal é tudo aquilo que se compõe por palavras, textos. Linguagem visual é quando eu trabalho com fotos, imagens, elementos. Tudo aquilo que não é escrito, mas não deixa de ser uma linguagem. E a multimodalidade é uma característica das capas de revistas. Raramente, quase nunca, nós iremos encontrar uma capa de revista apenas com a linguagem verbal, só com textos, só com palavras. Da mesma forma que a gente também não vai encontrar uma capa de revista apenas com imagens, sem nada escrito. Então, olha aqui, ó, texto multimodal, a setinha indicando. Então, capa de revista é um texto multimodal. Quais outros textos multimodais você conhece? Pensa aí, gente, que outros gêneros textuais que a gente já estudou, que você conhece, que também fazem uso da multimodalidade. Trouxe alguns exemplos para vocês. Então, olha lá, eu trouxe 4 exemplos de textos multimodais. O cartaz é um texto multimodal, porque ele faz uso de palavras, textos e imagens. A tirinha, as HQs, também são exemplo de textos multimodais, assim como os manuais de instruções. Né? Nos manuais, a gente encontra sempre figuras que auxiliam o leitor a entender as regras, as instruções que ali contém. E um gênero muito conhecido de vocês, que é um gênero digital de circulação na internet, nas redes sociais, que é o meme, que também faz uso dessa multimodalidade. Ele trabalha com uma imagem ao fundo e o texto, né, que geralmente é disposto na parte superior e inferior. Então, aqui 4 exemplos de textos multimodais, textos que mesclam linguagem verbal com linguagem visual. E aí, para a gente fechar essa revisão sobre capas de revistas, eu trouxe um quadro muito importante. Esse quadro ele é um resumo das características e elementos que compõem uma capa de revista, ou seja, tudo aquilo que deve ser levado em consideração ao se elaborar, produzir uma capa de revista. Acompanhem comigo, por favor, essa leitura inicial aqui. A capa de revista é, de certo modo, a sua embalagem. Ela funciona como uma vitrine ou uma carta de apresentação do periódico e desempenha uma função essencial na composição de qualquer revista. Tudo é planejado para criar uma identidade para a publicação e seduzir o público leitor a que ela se destina. Então, olha que informação importante. A capa de revista é a embalagem, é a vitrine, é aquilo que vai encher os olhos, é o que vai levar uma pessoa a comprar uma revista ou não, é o que vai levar uma pessoa a decidir se ela vai ler aquela reportagem ou não. Então, a capa da revista ela tem muita influência sobre qual vai ser a ação do leitor em recusar ou não essa revista. Quanto à forma, os elementos verbais e visuais, a multimodalidade, eles se distribuem de modo bastante regular. O que isso quer dizer? Que geralmente é assim que vai se compor uma capa de revista, independente de qual é a revista. Então, ele tem 4 elementos que pouco vão variar na capa de uma revista. Então, o primeiro é o título da publicação.
Ele sempre aparece na parte superior do suporte da revista, podendo estar à direita, à esquerda ou centralizado. Então, o que ele está dizendo aqui? É muito comum encontrarmos o título da revista logo no topo, né? Seja ao lado, seja centralizado, mas tem que haver o título da publicação. Imagem principal. Ocupa a maior parte da capa, podendo até mesmo ser a imagem de fundo. Então, a imagem principal, ela está diretamente ligada à imagem da capa, a reportagem da capa. Então, eu não posso colocar a minha chamada principal com uma foto, uma imagem que não tem a ver com essa reportagem. Então, elas estão interligadas, elas são correspondentes. Chamada principal, toda capa de revista, traz aquela matéria de maior relevância. Qual é a matéria de maior relevância? É aquela matéria que vai chamar a atenção das pessoas, que vai atender às necessidades da maior parte das pessoas. Então, eles escolhem temas de relevância social, temas que todas as pessoas querem saber sobre ele, querem entender sobre ele. Então, a chamada da capa, ela leva em consideração isso, a relevância social. Então, será que isso é atrativo para a maior parte das pessoas? E se não for? É para isso que a gente tem as chamadas secundárias. Então, se eu sou uma pessoa que não fui atraída, né, por essa chamada principal, esse assunto não me interessa, então eu tenho as chamadas secundárias, que é aqui o nosso último quadro. Estão posicionados nas laterais e identificam também outros textos, outros assuntos, outros temas que a publicação pode apresentar. Gente, essa foi a nossa revisão sobre capas de revistas. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, vocês podem me enviar pelo nosso canal, no Positivo On, e também consultar o nosso livro didático que contém mais informações. Obrigada pela participação de vocês e aguardem até a próxima aula.